A paz de Cristo para você. Nós estamos estudando a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses. E hoje quero falar de um assunto importante que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja que estava muito nova ainda. E esse texto eu quero ler 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, do verso 13 ao verso 18, que diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Dormir é um eufemismo para a morte. Para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele aqueles que com ele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estiverem vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com estas palavras. Nós somos moldados, nós somos influenciados pela cultura em que nós estamos inseridos. A cultura em que nós estamos inseridos, ela tem um poder impressionante de influenciar até a nossa crença. A cultura influencia a nossa crença. Se você pegar um papel e mandar uma criança ou um adulto, qualquer pessoa, e dizer para ela, faça um desenho do diabo, certamente que a maioria dos desenhos serão um ser pintado de vermelho, com chifres, uma cauda e os pés como de bode. Na realidade, esta caricatura do diabo, ela foi cunhada na Idade Média, e isso foi feito como uma forma de deboche. As pessoas querendo, naquela época, a própria igreja querendo debochar do diabo, pintou esta caricatura, esta imagem dele. E hoje em dia qualquer pessoa já toma isso como verdade. Essa é a aparência de Satanás. Na realidade, eles estavam ali retratando um deus grego, o deus Pan, que tem esta forma, metade homem e metade bode. Uma outra coisa que nós podemos ver, que se você pedir para alguém pintar a morte ou perguntar como é a morte, a pessoa vai dizer que é uma senhora com uma capa preta e um capuz preto com uma foice na mão. Por que essas coisas são importantes de se mencionar? Porque depois de um tempo, essas coisas elas ficam tão impregnadas no imaginário das pessoas que aquela caricatura passa a ser uma verdade. As pessoas acreditam que aquilo é uma verdade. Digo isto porque a igreja do primeiro século, a igreja de Tessalônica, ela também era influenciada pelo pensamento grego. Os gregos, eles não acreditavam na ressurreição. Eles viam isso como uma impossibilidade. Quando o apóstolo Paulo chegou na grande cidade de Atenas, a cidade da filosofia, a cidade da ciência, o apóstolo Paulo ficou alguns dias andando e observando aquela cidade. E no capítulo 17 do livro de Atos, que conta esse tempo que o apóstolo Paulo ali estava, ele começou a observar como era o modo de vida daquelas pessoas. Então o apóstolo Paulo ele foi levado ao encontro no anfiteatro, levaram o apóstolo Paulo para aquele teatro e disseram para ele, olha, nós queremos que você exponha essa nova filosofia que você tem.
E o apóstolo Paulo começa dizendo para eles: olha, uma coisa eu tenho certeza, vocês são por demais religiosos, porque andando pela cidade de vocês, encontrei vários locais de adoração e encontrei até um altar ao Deus desconhecidos. Vocês são por demais religiosos. Mas eu quero dizer para vocês que o Deus desconhecido de vocês é esse que eu prego, é esse que eu falo. É o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que nos sustenta, é o Deus. Aí o apóstolo Paulo faz um apanhado desde a criação do mundo. É o Deus que tudo criou, o Deus que cuida de nós. E Deus permitiu que vocês até agora vivam naquilo que vocês creem. Entretanto, Ele ordena que todos se arrependam e se volte para Jesus. Porque esse Jesus, Ele deu autoridade de julgar todas as coisas, Ele deu poder a este Jesus. Este Jesus morreu e ressuscitou. Quando o apóstolo Paulo falou em ressurreição, ele disseram: não, Paulo, conta outra. Conta outra, porque você pode ter uma filosofia bonita, uma história bonita, mas essas coisas são impossíveis. Para vocês observarem, para nós observarmos que a cultura do primeiro século, embora o domínio fosse romano, mas a influência era grega. Os gregos tinham uma influência do pensamento, da filosofia daquela geração, então eles não acreditavam na ressurreição. E nós sabemos que mesmo entre os judeus tinham um partido chamado dos saduceus, e esses saduceus, ele era o partido da aristocracia. Eram aquelas pessoas que negociavam com os romanos, faziam a política da boa vizinhança com os romanos. E é dos saduceus que saíam os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Mas os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Assim, a igreja do primeiro século, ela era influenciada por aquilo que eles ouviam. A crença, os pensamentos daquela época influenciavam a igreja. E essas coisas, elas são importantes porque quanto a igreja também, ela tinha dificuldade de saber, e é isso que eles questionam o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, esse texto que nós lemos, porque eles começavam alguns a dizer o seguinte: olha, quem morreu vai perder o melhor quando Cristo voltar. Os que estiverem vivos, eles vão ter uma recompensa maior. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui, dizendo para aquela igreja: não, irmãos, nós não teremos dois tipos de recompensa. A recompensa será da mesma forma para os que estiverem vivos e para os que estiverem mortos. Porque eles também, irmãos, eles acreditavam que Cristo ia voltar naquela geração. Quando nós estudamos as cartas do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro também tinha orientado a igreja a ter cuidado com estas coisas. O apóstolo Pedro disse assim para a igreja: olha, vocês tenham cuidado porque vão aparecer até zombadores. E esses zombadores, eles vão chegar e dizer assim para vocês: cadê a ressurreição que você falou que viria? E Pedro responde para aquelas pessoas. 2 Pedro capítulo 3, segunda carta de Pedro. Pedro diz que eles vão chegar e dizer: cadê Pedro até agora? Desde como um demônio as coisas continuam assim e o Cristo que ia voltar não voltou até agora. Aí Pedro diz: olha, vocês têm que levar em consideração a paciência de Deus. Então é a paciência de Deus que permite que Ele seja longânimo, que Ele seja paciente, esperando que vocês se arrependam. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Mas a igreja de Tessalônica, eles estavam com essa dificuldade. Olha, quem morreu vai perder o melhor. Então o apóstolo Paulo, ele chega aqui e diz para ele: olha, versículo 13, eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais. Aqui o sentido de ignorantes é que eles também não conhecem. E Pedro diz: olha, vocês não entrem em crise, não fiquem tristes demais, porque estes que morreram no Senhor, eles vão ter a sua recompensa. Ele já tem a sua recompensa, na realidade o sentido é isso, porque não haverá dois tipos de recompensa. Aí ele diz: olha, os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. É o versículo 16. Dada a ordem de Deus,
E é Deus o Senhor de todas essas coisas, é Deus que sabe, é Deus que tem o seu tempo determinado. Então, quando Deus dê a ordem, o versículo 16 diz: dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar da trombeta. Aqui para o povo judeu, a trombeta era um aviso, uma ordem importante. Quando o povo de Deus estava no deserto, era a trombeta que dizia quando eles deveriam se levantar, caminhar, marchar. Então, aqui é uma voz militar, de certa forma. Olha, está na hora de vocês caminharem. Então, a trombeta vai dizer: chegou o momento. Aí ele continua dizendo: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E encontraremos o Senhor nas nuvens. Esses assuntos, eles são assim importantes para esses tempos, porque mesmo aquelas pessoas que têm confiança no Senhor, mesmo aquelas pessoas que têm fé em Jesus Cristo, elas têm muitas dúvidas, ou pelo menos algumas dúvidas, a respeito das coisas eternas, da eternidade. Como será isso? Eu visitei uma viúva, uma irmã querida que perdeu alguns dos seus queridos, e eu estava muito aflita porque ela não sabia que ia reconhecer a família lá nos céus. Uma coisa é certa, a Bíblia, ela nos assegura que nós teremos a nossa consciência plena. Nós vamos reconhecer as pessoas na eternidade. Quando Jesus conta aquela história que nós encontramos em Lucas 16, a história de Rico e Lázaro, e Jesus diz que Lázaro estava em uma outra parte e o rico estava em uma outra parte. No momento dessa nossa época agora, nós temos muitos vidros à prova de bala. Então ali imagine que era um grande vidro à prova de fuga. Um não podia passar para um lado e nem para o outro. Então Abraão disse para aquele rico: olha, não tem como, porque ele clamava que Lázaro fosse lá levar ao menos uma gotinha d'água para ele. Mas o texto é interessante aqui, isso é que eu quero enfatizar, porque o rico, ele reconheceu Lázaro que estava do outro lado do vidro, o vidro à prova de fuga, mas o rico também, ele teve plena consciência do seu sofrimento, e ele teve plena consciência que os seus irmãos também estavam em situações semelhantes a dele. É por isso que ele disse: pai Abraão, manda alguém lá falar para eles que o lugar aqui é de tormento, o lugar aqui é difícil. Então, ele tinha plena consciência do seu sofrimento, e ele também tinha consciência de que Lázaro estava desfrutando das bem-aventuranças do paraíso. Uma outra coisa que nós também temos que ver, quando Jesus estava sendo crucificado, no capítulo 23 de Lucas, descreve que Jesus estava ali e dois ladrões, um de cada lado, e um daqueles ladrões depois se arrepende e diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus diz assim: olha, eu te asseguro que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 42 e 43. Agora você imagine você marcar um encontro com uma pessoa e você não saber quem é esta pessoa. Você não reconhecer esta pessoa. Eu digo isso porque quando nós chegarmos no paraíso, chegarmos no céu, nós vamos reconhecer as pessoas que ali estão. Nós vamos reconhecer Jesus. O céu não será um lugar estranho, porque aqui na terra você pode estar no melhor lugar do mundo, mas você está no meio de pessoas estranhas, isso não tem recompensa nenhuma para você. Isso lhe causa aflição. O céu não é lugar de pessoas estranhas, mas o céu é lugar de pessoas que se reconhecem. Então, a nossa consciência, nós estaremos plenamente, e melhor que isso, a nossa consciência, ela será aperfeiçoada. É isso que o escritor aos Hebreus, a carta aos Hebreus, o capítulo 12, o versículo 23. Ele diz que ali no céu, ele vem falando de Sião, porque no pensamento judaico, Sião era a Jerusalém celestial, e é disso que o escritor trata. Ele diz que ali estão os santos com os espíritos aperfeiçoados.
que isso na prática quer dizer para nós? No momento em que nós morremos, o nosso espírito ele é aperfeiçoado. Por que ele é aperfeiçoado? Porque os nossos pensamentos de coisas erradas, eles são tirados de nós. Veja o caso do ladrão que estava ali. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, descreve que Jerusalém é uma cidade de ouro. E um ouro tão especial como um vidro que você não encontra pureza. Agora imagine se aquele ladrão, ele tivesse ainda a sua natureza de ladrão. Ele ia dizer assim, rapaz, eu vim para o lugar certo. Cadê o carro forte agora para levar esse ouro? Levar para onde? O paraíso é o melhor lugar que existe, o céu é o melhor lugar que existe. Da mesma forma, muitos de nós, aqui na Terra, ainda temos ambições, temos a nossa natureza fofoqueira, a nossa natureza de querer coisas que não é nossa. Então, todas essas coisas, elas são tiradas quando nós morremos e somos aperfeiçoados, para que nós não possamos no céu ter essa natureza de querer roubar, de querer mentir, de querer fazer todas as outras coisas que são humanas por causa da nossa natureza pecaminosa. Ali também, nesse momento de perfeição, que a nossa alma, o nosso espírito é aperfeiçoado, também é tirado de nós aqueles pensamentos de sofrimento. Uma coisa, quem vai para o paraíso, vai ser deletado esses pensamentos de sofrimento. Mas quem vai para aquele lugar de tormento, ali essas memórias, elas serão ativadas. Porque nós esquecemos de muitas coisas aqui na Terra. Mas, entretanto, para quem vai para aquele outro lugar de tormento, que é isso que o rico fala, eu estou nesse lugar de tormento, então as suas memórias que lhe atormentam, elas serão mais vívidas, serão mais reais. Mas, entretanto, quem está no paraíso, essas memórias, elas serão deletadas. O apóstolo Paulo, então, está dizendo aqui para ele, olha, vocês vão ressuscitar para que vocês possam ter um novo corpo. Porque o ser humano, ele, para ser completo, ele precisa ter a sua parte espiritual e a sua parte física. Entretanto, essa parte física não será mais essa parte carne que nós temos hoje. Por quê? Porque essa carne envelhece. E nós precisamos de ter um corpo que ele seja um corpo para a eternidade. Que não adoeça, que não envelheça. É o que o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15. Ele diz o seguinte, por que isso é necessário, né? 15:53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, quer dizer, aquilo que deteriora, né, seja revestido da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então, esse corpo que envelhece, esse corpo que adoece, todas essas coisas, ele será substituído por um corpo glorioso, um corpo pronto para viver pela eternidade. O apóstolo Paulo aqui, no primeiro texto que nós lemos em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo estava escrevendo para uma igreja. E a igreja do Senhor, ela, para ser igreja do Senhor, ela tem que ter o Senhor. E como é que nós temos o Senhor? Nós só temos o Senhor Jesus, ou no linguajar teológico, nós só somos salvos, nós vamos para a eternidade com Deus, quando nós nos arrependemos. Então, a vida eterna com Deus, ela começa com o arrependimento. E isso foi no Antigo Testamento, isso foi no Novo Testamento, e isso é hoje. Quando o apóstolo Pedro, ele faz o seu primeiro grande sermão, a sua primeira grande mensagem para os judeus que estavam ali em Jerusalém, que haviam ido para a Páscoa, e Jesus foi crucificado naquele tempo da Páscoa. Então ali, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles primeiros discípulos de Jesus que estavam ali em Jerusalém, o apóstolo Pedro, então, também é a mesma história que Pedro fala aqui
Pedro, ele faz um apanhado desde a criação do mundo também. Então Pedro diz que é necessário que as pessoas se arrependam, e quando ele fala do Cristo, ele diz assim: olha, vocês mataram o Cristo, vocês mataram o Filho de Deus, entretanto Deus o ressuscitou. Aquelas palavras pesou no coração das pessoas e diz assim: eu sou culpado, eu sou culpado. Então o arrependimento, ele antes de tudo é uma confissão de culpa, é uma confissão de culpa. E eles perguntam para Pedro, o que nós devemos fazer? Atos 2, 37 e 38 diz assim: quando ouviram isto, ficaram aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro: irmãos, o que faremos? Então o apóstolo Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Dom é presente. Então o arrependimento dos pecados, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E qual é a importância do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele é a garantia de que nós somos salvos. E é isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 1, a carta que ele escreve aos irmãos lá de Éfeso, a carta aos Efésios, e no versículo 14 ele diz o seguinte, dizendo para aqueles irmãos, 13 e 14, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança até que a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Quando você vai na Caixa Econômica, por exemplo, você vai penhorar uma joia, você entrega a joia e você recebe um documento como penhor. Aquilo ali é uma garantia sua, de que aquelas joias que estão ali são suas, lhe pertencem. Da mesma forma, o Espírito Santo em nós é o penhor, é a garantia, é a certeza, é a segurança que nós somos do Senhor. Que nós somos do Senhor. Por que essas coisas, elas também assim são importantes para nós? Porque não adianta eu falar que eu sou do Senhor, que eu creio em Deus, mas entretanto eu ainda não passei pela experiência do arrependimento. Eu não me arrependi dos meus pecados e não entreguei minha vida a Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Deus coloca em nós o Espírito Santo. E aqui o Espírito Santo, ele vai fazer duas coisas extraordinárias. A primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer em nós é que o Espírito Santo vai fazendo as modificações em nós para que nós vamos deixando aos poucos esse desejo das coisas da carne, como a Bíblia fala. E nós queremos fazer as coisas certas com a motivação correta. Veja só, eu posso pegar 1000 cestas básicas e levar aqui nos bairros periféricos de Manaus. Entretanto, se a minha motivação fosse para a minha glória, para o meu louvor, para que as pessoas olhem para mim como eu sendo uma pessoa boa, essa não é a motivação correta. A motivação correta seria eu ter a certeza que aquelas pessoas sofrem e que elas precisam ser ajudadas, mas, entretanto, Deus me usa para que eu possa levar para aquelas pessoas esperança, alimento, sustento para a sua vida. E eles vão glorificar a Deus e não a mim. É isso que o Espírito Santo faz, para que a gente viva para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Então o Espírito Santo de Deus, ele é colocado em nós, no nosso coração, para que nós possamos agir, fazer, pensar coisas diferentes daquilo que a nossa velha natureza queria. Então esse é o momento, esse é um tempo de aperfeiçoamento. Por quê? Quando nós chegarmos na eternidade, esse processo de aperfeiçoamento ele vai continuar. Ele vai continuar. Nós vamos querer cada vez mais e mais buscar as coisas que agradam a Deus, as coisas que são certas. Então, o Espírito Santo é colocado em nós para nós nos aperfeiçoarmos, mas ele também é o penhor, é a garantia, é a segurança que nós somos do Senhor. As pessoas que morrem,
seja de Covid, seja do que for, e aquelas que se arrependeram e colocaram a sua fé, a sua esperança, a sua confiança plena em Jesus Cristo, se arrependeram dos seus pecados. Tal qual aquelas palavras de Jesus para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. E que história impressionante! Essa história é do rico e do Lázaro. É uma história impressionante porque nós devemos levar em consideração aquelas palavras. O texto lá de Lucas 16 diz que o rico morreu e foi para o Hades, o lugar de sofrimento. Mas, entretanto, quando Lázaro morreu, os anjos do Senhor o levaram. Então, aqueles que morrem no Senhor, a família aqui é o que o apóstolo Paulo diz: olha, vocês têm esperança. Vocês não são como os demais que não têm conhecimento. E o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos, no último versículo do capítulo 4, versículo 18, assim: consolem. Consolem, aqui o sentido é: console os que perderam, console os que não têm, ainda estão em dúvida. Consolem com estas palavras. Quem morre no Senhor nunca perde. Quem morre no Senhor é sempre o vencedor. Por que essas palavras são importantes? Porque aqueles que morreram em Cristo, nós sofremos, nós temos saudades. Entretanto, eles já estão no paraíso, já estão desfrutando das bem-aventuranças que o Senhor tem preparados para os seus filhos. Por isso essa palavra é para você e essa palavra também é para mim. Nós devemos pregar essa palavra, nós devemos crer nesta palavra e viver sem temor, viver com a segurança que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que Deus fortaleça a sua fé, que Deus fortaleça o seu coração, acalme o seu coração nesse tempo de sofrimento e se volte mais e mais para Deus. Que Deus nos abençoe.